Palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 9 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Apenas estes versículos para a nossa meditação. Amados e queridos irmãos, a história do rei Saul. Nós vemos ainda que o povo de Deus, eles estavam sob o domínio dos juízes. E quem estava na liderança nesse período era o profeta Samuel, escolhido de Deus desde sua juventude, desde o ventre da sua mãe. Quando Ana faz aquele voto com Deus, aquelas orações, Samuel já está velho. Samuel ele assume o lugar de sacerdote em Israel. Samuel tem um privilégio também de ser juiz em Israel. Samuel é o homem de Deus que ele está. E como homem de Deus também ele tem a sua voz como profética. Samuel também ele é profeta em Israel. Samuel está na liderança de Israel e o povo está bem com Deus. Samuel está regendo Israel. Mas chega um determinado momento com todos os israelitas, que eles olham para frente, eles olham para as outras nações e começam a observar que nas outras nações existe um rei que senta sobre o seu trono e ele rege como rei toda a nação. Então o povo, com esse pensamento, se aproxima de Samuel, pedindo para Samuel colocar um rei sobre eles. Samuel, por sua vez, ele recorre a Deus nesta decisão. Samuel ora a Deus e Deus responde a Samuel. Samuel está triste pela decisão do povo. Samuel está cabisbaixo pela decisão do povo, como se o povo estivesse rejeitando a Samuel. A resposta do Senhor para Samuel é: Samuel, aquieta o teu coração. Fica tranquilo, Samuel, porque o povo não está te rejeitando. O povo está me rejeitando, porque Samuel estava ali colocado por Deus. Samuel era guiado por Deus em todas as suas decisões. Samuel ele era sacerdote, profeta e também juiz. Então Samuel ele estava no lugar onde Deus o colocara e fazendo a sua obrigação certa. Mas o povo não tinha rejeitado a Samuel. O povo tinha rejeitado o próprio Deus. Assim, queridos, somos nós quando nós rejeitamos a quem Deus coloca sobre a nossa liderança. Muitas vezes nós queremos colocar para fora, queremos colocar para um outro lugar. Mas quando nós fazemos isso sem ser a vontade de Deus, nós deixamos de rejeitar o homem e passamos a rejeitar a Deus. Então Deus disse para Samuel: Samuel, escolhe aí, dá o que o povo está pedindo, dá o que o povo está querendo. Mas saiba, Samuel, porque o povo ele vai sofrer com isso. Haverá danos quando colocar um rei em Israel. Porque quando nós queremos uma liderança nossa, quando é algo do homem, quando é algo daqui da terra, o homem ele passa a sofrer algumas consequências. Deus ele está se retirando e agora colocando o homem para reger Israel, para governar Israel. Mas Deus ele advertiu o povo dizendo que os homens, o seu dinheiro, será retirado deles com parte de tributos. As suas ovelhas serão arrebatadas. Os homens se tornarão escravos. Os seus filhos entrariam no exército do rei.
Então Deus ele faz uma lista, essa é a menor lista que eu estou dando nesta manhã, para que quando o rei assumisse Israel, mas mesmo assim o povo estava pelejando e querendo o rei sobre si. Então Deus, olhando para Samuel, manda Samuel escolher o homem mais belo, o homem mais forte, o homem mais alto em Israel, para que esse pudesse ser rei de Israel, governar o povo, no método que o povo queria, nas perfeições que o povo queria, nos requisitos que o povo estava pedindo para o profeta Samuel. A Bíblia diz que é um jovem, saindo da sua casa à procura de 2 jumentas de seu pai. Ele vem consigo um jovem também lhe dando apoio. Eles vêm perdidos em caminho já de alguns dias caminhando. Já não tinham bastante refeição nas suas bolsas naquela jornada à procura daquelas jumentas. Quando se passaram alguns dias, eles já estavam querendo voltar para casa. O nome deste jovem é Saul. E ele já estava querendo voltar para casa para que seu pai não ficasse preocupado pela perca dos seus animais e também pela perca agora do seu filho. Então o jovem que está com ele toma a dianteira e diz: existe um homem nessas redondezas, que ele é vidente, que ele é profeta, e tudo quanto ele diz acontece. Então aquele jovem, Saul, incentivado pelo seu amigo que estava com ele, o seu ajudante, o seu servo, eles vão em direção até o profeta Samuel. Quando eles chegam próximo ao profeta Samuel, o jovem diz para Saul: não é bom que nós se apresentamos diante do homem de Deus de mãos vazias. Saul não tem nada na sua bolsa. E mais uma vez é o jovem que diz: eu tenho aqui na minha bolsa um pouco de prata, uma quantia de alguma coisa. Então eles vão para perto de Samuel. Quando ele se aproxima ali de uma festa, Samuel está naquele lugar, no monte. Então eles têm livre acesso a Samuel. Então Deus já havia falado para Samuel que enviaria um jovem e que ele escolheria aquele jovem para ser rei de Israel. Então quando aquele jovem se aproxima de Samuel, Samuel pede para que eles fiquem um pouco ali onde eles estavam. Comem com Samuel, passam um momento com Samuel. Samuel então abre o jogo para aquele jovem, dizendo que aquele jovem seria general, seria rei de Israel. Então aquele jovem se alegra. Mas o profeta Samuel ele disse: não se preocupe com as jumentas do seu pai, porque as jumentas já estão encontradas. Ao caminho de volta para a tua casa, saberás que o Senhor tem falado contigo através da minha pessoa. Quando voltarás, encontrarás o homem que diz que encontrou as jumentas do teu pai. E nesse decorrer, nesse percurso, tu encontrarás ali um grande caravana de pessoas, de profetas de Deus, que eles estão cantando e profetizando. Então quando tu ouvires essas pessoas, tu irás receber um sinal de Deus. E quando Saul se aproxima desta caravana de profetas, ele ouvindo a música, ele se alegra pela unção que há na vida daquelas pessoas, pelo Espírito que se move no meio delas. Então Saul é agora tomado por esse mesmo Espírito e ele começa a profetizar. E as pessoas começam a observar que Saul está cheio do Espírito de Deus e que ainda está cheio, agora profetiza. E todos olham para Saul dizendo: este não é filho de fulano, este não é profeta, mas está profetizando, está cheio de Deus. Saul entende que aquele movimento que acontece na sua vida é algo de Deus, é algo do chamado de Deus sobre a sua vida. É marcado o dia em que Saul ele é ungido como rei de Israel. É marcado o momento em que Saul é escolhido. E a Bíblia diz, dentre esses capítulos da história de Saul, que não existia na terra de Israel um homem mais alto que Saul. Todos os homens que existiam em Israel, eles não chegavam até o ombro de Saul. Saul era o homem mais alto de Israel, se sobressaía na beleza, na sua altura, na sua postura de homem forte, bonito. Saul era o melhor de todos. Saul era sem igual, era sem medida do povo de Israel.
a melhor figura de rei que Israel poderia ter. O homem alto, forte e bonito para reger Israel. E agora o homem cheio do Espírito Santo de Deus. O homem agora que profetizava como um profeta Samuel. Era a pessoa ideal, o modelo de rei ideal. Então Saul assume o reinado e começa ele a governar e a reger. Mas quando Saul governa, as batalhas do lado de fora, dos seus vizinhos, das nações vizinhas, tentam agora vir contra Israel. Então Saul toma a dianteira, assim como seu exército formado, de pessoas, de homens e de jovens, para defender Israel. Saul chama o seu exército vai para a peleja, e seu exército ganha as guerras. O seu filho Jonathan, no que diz respeito, era um homem muito forte, hábil na guerra, experimentado nas batalhas. Jonathan também tinha o seu exército. Na visão em que o texto nos dá, na ordem cronológica o texto não dá, sabendo que o livro de Samuel é um livro que está fora da cronologia. É um livro onde a gente não pode ler do primeiro até o último capítulo em uma ordem cronológica, porque os seus capítulos se revertem de um lado para o outro. Mas nessa visão nós vemos Jonathan pelejando em favor de Israel com o seu exército. E nós vemos o rei Saul, mais uma vez sem ter nenhuma luta para si. O rei Saul assumindo o rei de Israel, aprendendo desde a sua infância que tinha alguém do seu lado para lhe ajudar nas suas decisões, para lhe ajudar nas suas lutas, nas suas pelejas. O rei Saul, ele nunca foi alguém que tirou da sua espada para lutar com outra pessoa. Apesar da sua estatura ser forte, apesar de ser um homem grande, ele nunca enfrentou uma batalha só. Sempre ele esteve atrás de alguém. Sempre ele esteve escondido atrás de alguma pessoa. Foi assim na sua juventude. Sempre tendo alguém do seu lado. Seu pai sempre lhe ajudando. O servo sempre lhe ajudando. E quando assume o reinado de Israel, tem agora um exército à sua disposição. Tem agora o seu filho que toma a dianteira com o seu exército. Então todas as batalhas que Saul venceram, sempre foi o seu exército. Sempre foi alguém que está na sua frente, alguém como escudo que peleja por Saul. Saul sempre estava guardado, protegido, e nunca entrava em uma peleja. Quando ele ia para uma peleja, ele apenas dava ordem para pelejar, e sempre se resguardava e nunca pelejava. Saul ele cresce desta forma, até o dia em que aparece os homens filisteus, que vêm para a peleja contra Israel, que já estão, queridos, oprimindo Israel por um espaço de tempo. Eles invadem Israel, até um vale que ali eles estão. De um lado estão os filisteus, de outro o povo israelita. E no meio do povo filisteus, aparece um homem gigante, cheio das suas armaduras, desafiando o povo de Deus para a peleja. Aquele homem está dizendo: eu quero apenas um homem de Israel, para que venha e peleje comigo. Eu quero apenas um homem de Israel, para que venha e batalhe comigo. No texto que nós lemos diz que todo Israel e o rei Saul tremeram de medo pelaquela situação. Porque o gigante estava desafiando apenas um homem naquele momento. Apenas um guerreiro de Israel. Então todos aqueles que outrora estavam diante de Saul, estavam na frente de Saul, olhando para aquele gigante, desafiando somente um homem, nenhum deles tiveram a coragem de tomar a dianteira e lutar por Israel. A Bíblia diz que todos ficaram com medo, nenhum deles quiseram batalhar. Eu imagino essa cena, que todo aquele exército diante de Saul, eles olham para trás e olham exatamente para Saul. Porque em duas vezes no texto a Bíblia diz que ninguém era maior do que o rei Saul. Então, para lutar com um gigante, não existia pessoa melhor que nem o rei Saul. O homem mais alto era o homem mais propício para lutar contra aquele gigante. Mas o rei Saul estava acostumado a ficar somente atrás da linha do seu exército. Ficava apenas apoiando-se no seu exército. Mas naquele momento, todo o exército de Saul, eles olham para trás e abrem aquela fileira de exército, dizendo para Saul: tu és o único que pode guerrear, tu és o único que pode lutar contra este gigante. Então é nesse momento
em que Saul ele se retira para a sua tenda. Saul está com medo, porque nunca enfrentou uma batalha. Aparece no cenário um menino chamado Davi, nós conhecemos essa história. Aparece essa criança chamada Davi, com desejo de batalhar com aquele gigante. Então Saul observa aquela criança, não tendo ninguém para mandar para aquela peleja. E mais uma vez Saul está com medo daquela luta, está com medo daquela batalha. Ele olha para aquele menino e vê mais uma vez uma barreira de proteção para o seu medo, para a sua covardia, para a situação em que ele estava. Ele vê em Davi uma criança, uma solução agora, já que todo o povo de Israel, todo o exército de Israel havia lhe abandonado, que seu filho Jonathan não iria lutar. E a pessoa ideal para vencer aquela guerra, aquela batalha com o gigante, era exatamente ele. Mas ele olha agora uma outra opção, colocar uma criança para lutar com o gigante Golias. Para ele e para Saul, não se importava se o menino iria morrer ou não. Para ele o que importava era que alguém foi lutar no seu lugar. Para Saul o que importava é que alguém foi lutar no seu lugar. Assim, assumindo que alguém estava lutando no seu lugar, ele era rei. E na posição de rei ele não poderia lutar. E aquele menino morreu, ou se morreria em batalha, morreria por amor ao rei de Israel. Então Davi, como nós sabemos da história, Saul tenta colocar ali armadura sobre Davi. Davi não quer aquelas armaduras, vai lutar contra o gigante, vence o gigante. Mas a nossa história agora é com Saul. Porque a história de Saul é exatamente a nossa história nos dias atuais. Porque nós nos acostumamos, amados, a viver atrás de pessoas, a se apoiar em pessoas, a se apoiar em um e outro. Nós somos apenas sombras, apenas estamos atrás da muralha, estamos atrás do escudo, apenas se apoiamos naquilo que nós temos, naquilo que peleja por nós, naquilo que vai na luta por nós. Nós somos igualmente ao rei Saul. Nós sempre colocamos alguém para lutar por nós. Nós sempre se apoiamos nos nossos pais. Quantas pessoas não existem hoje que se apoiam nos seus pais, que se apoiam nas suas mães? Pessoas que já estão casadas há muito tempo e ainda se apoia no seu pai e na sua mãe. Querido, está na hora de você lutar a sua luta, lutar a sua peleja. Vai chegar um momento em que você pode estar enfrentando os dias atuais, em que Deus escolheu para que todos aqueles que estão do seu lado possam se retirar, porque Deus ele quer tratar exatamente com você. Porque a peleja nas nossas vidas, que nenhum exército pode lutar por nós, que ninguém pode lutar por nós. Essa batalha somos nós que devemos lutar. Essa batalha o pastor não luta por nós, o dirigente da igreja não luta por você. A igreja não luta por você, o pregador não luta por você, o radialista, o irmão Bolívar, não luta por você. É você que deve lutar essa peleja. Mas sabe o que é que eu e você fazemos? Nos acovardamos dessa situação, dessa peleja e dessa luta, tentando nos refugiar atrás de qualquer peleja, atrás de qualquer pessoa que possa assumir o nosso lugar, porque nós somos covardes. Naqueles dias o gigante era grande, somente Saul tinha capacidade de enfrentar aquele gigante. Então, querido, não fuja da responsabilidade que você tem hoje. Não fuja da luta que você tem hoje. Quem é para lutar essa peleja é você. Quem é para lutar essa batalha é você. Há casos na Bíblia em que Deus ele luta por nós, mas nessa manhã, nesta quarta-feira, essa peleja, a peleja de Saul contra o gigante Golias, nós devemos pelejar, porque não há ninguém melhor do que eu e você para enfrentar essa situação. Porque todos aqueles que estão à nossa volta, Deus irá tirar do nosso meio. Porque essa peleja interior, nós devemos lutar. Porque ninguém lutará por nós. Essa luta espiritual que eu e você estamos passando. No século 21, somos bombardeados pelo diabo, bombardeados pela mídia, pelas circunstâncias da vida, para esfriar a nossa fé, esfriar o nosso amor para com Deus. Essa é a luta que nós devemos lutar. A luta pela batalha, pela nossa fé. A luta pelo amor para não esfriar. Nós devemos lutar essa peleja por amor a Deus, por amor a nós mesmos.
Porque nós não podemos deixar de irmos para a igreja, não podemos deixar de cultuar a Deus, nós não podemos deixar o diabo com suas artimanhas, setas, dados inflamados, esfriar, querido, a nossa fé, pelas circunstâncias, pelas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Essa luta é tua, e ninguém poderá lutar por ti. Ou será que você é covarde como o rei Saul? Ou será que você é menino como o rei Saul? Você se tornou covarde quando, querido? Se essa luta é sua, você tem que pelejar. Se Deus colocou você no trono de Israel, colocou você em uma posição elevada, então você que deve guerrear, você que deve pelejar. Quando nós se apoiamos nas outras pessoas, nunca dá certo, nunca dá certo. Essa peleja é sua, amados. Acaba com essa história. Quando essas lutas vêm para nossas vidas, você está choramingando pelos cantos, procurando círculo de oração de um lado para o outro, procurando profeta de um lado e de outro, procurando alguém que possa, por um momento, lutar por você. Essa luta é sua. Não fuja dessa peleja. Você é a pessoa ideal para vencer esta luta. Porque é você que está passando, a responsabilidade é tua. Deixa de ser covarde, crente. Deixa de ser medroso, crente. Entra na peleja, entra na luta. Vai com fé, vai confiante. Não seja que nem Saul. Tem muito crente que é que nem Saul. Está sempre escondido atrás da mesa, sempre escondido atrás de uma pessoa. Sempre conta o testemunho de outras pessoas, nunca conta o testemunho seu. Porque não tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Só são testemunhos alheios. Só vive se escondendo. A posição é tua. Sempre se acha que é grande. Sempre se acha que é o rei de Israel. Sempre se acha porque tem um exército à sua volta. Imagine se Deus tirar todo o teu dinheiro. Imagine se Deus tirar toda a tua saúde. Imagine se Deus tirar todos os teus bens. Ficará só você pelejando. E você fará o que agora? Se acovardar. Lançar um lenço branco dizendo eu me rendo. Não seja covarde, crente. Você que você não é grande. Essa peleja é sua. Essa batalha é tua. Essa palavra da parte de Deus é para você se levantar. Se erguer da situação que você se encontra. Lute essa peleja. Ou vai ter que colocar um menino no teu lugar para pelejar. Ou vai ter que se escorar em mais alguém para pelejar no teu lugar. Essa peleja é tua. Da tua vida, da tua alma, da tua mente, é tua essa luta. Ninguém poderá lutar por ti. Saul escolheu o menino para lutar. Deus encheu aquele menino de unção, derrubou, matou aquele gigante. Outrora aquele menino se tornou rei de Israel. Cuidado, querido, para quem você coloca para lutar em seu lugar. Porque pode ele vencer a tua peleja e tu ser retirado de onde tu estás e ele assumir o teu lugar. Mas eu chamo a sua atenção somente para esta parte. Essa peleja é tua. E não existe ninguém melhor para lutar ela do que você. Não se esconda. Vença essa peleja. Não se acovarde. Lute. Lute, querido. Lute, amado. Não seja medroso. Não se esconda, se coloque de pé hoje, diga eu tenho que enfrentar este gigante, eu tenho que enfrentar esta luta, porque a responsabilidade é minha e é minha. Fica com esta palavra no nome do Senhor Jesus, amém. Porta, Senhor, que estão